Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma semana de aulas da nossa disciplina de História do Ceará e do Direito no Brasil. Com muita alegria que a gente retoma, né? Depois de semanas que eu imagino que devem ter sido um pouquinho mais cansativas, um pouquinho mais estressantes por conta aí das avaliações, mas que eu espero que também tenha sido um momento de aprendizado, de superação, tá bom? E agora a gente retoma, né, a nossa rotina de aulas semanais. Nas últimas semanas, a gente acabou optando por não disponibilizar novos vídeos, porque vocês estavam envolvidos ali na resolução da nossa prova e das provas dos meus colegas. Então, nesta semana, retomamos, trabalhando com um assunto novo: Estado, elites e construção do Estado Nacional no Brasil. Esse tema me é muito caro, né? Esse tema me é, assim, muito significativo, porque foi exatamente com essa temática que eu trabalhei durante 4 anos da minha vida, dentro do doutorado em Educação Brasileira aqui na Universidade Federal do Ceará. Então, é por isso, gente, por eu considerar que é um dos temas mais importantes para os estudantes de direito, que eu sempre disponibilizo essa aula de forma, uma espécie de prelúdio, que é o nosso vídeo de hoje. Ele é para criar as bases, é para trazer as reflexões, é para já deixar para vocês encaminhados na leitura indicada, mas a aula mesmo em que a gente vai esmiuçar todos os conceitos e características, eu sempre faço a sugestão de que a gente faça isso ao vivo, né? Nos últimos semestres a gente fez assim, esse conteúdo a gente escolheu para que ele fosse ministrado de forma síncrona pelo Google Meet, e aí eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Então eu peço aí aos representantes de turma, atenção, alô, alô, representantes, né, da turma da noite, da turma da manhã, conversem aí com seus colegas e decidam uma melhor data para a gente fazer essa aula ao vivo de forma síncrona. Ah, Francilda, mas eu não sou obrigada a entrar, não, que a disciplina é AD, Ave Maria, essa mulher não faz o que... Calma, calma, calma. Pronto, agora você respirou, se acalmou, pronto. A aula não é obrigatória, né? Vai entrar de forma ao vivo no link do Meet, né, para o encontro síncrono. Aqueles que tiverem disponibilidade, aqueles que tiverem condições. Para quem não tiver essa disponibilidade, tudo vai continuar acontecendo como sempre acontece, porque eu vou gravar esse momento ao vivo e vou deixar a gravação disponível no Unileão Digital. Então, aqueles que desejarem participar ao vivo estarão comigo. Vocês vão me dizer qual é o melhor dia, vocês vão me dizer qual é o melhor horário, e a gente marca isso na semana que vem. Eu vou deixar aqui a sugestão de que aconteça no dia da nossa aula, né? No dia que eu já disponibilizo o vídeo para vocês. Então, vou deixar aí a sugestão de que a gente faça esse encontro na quinta-feira que vem, que no caso é dia 28 de outubro, tá bom? Às 14 horas. Ou às 14 horas ou às 17 horas, tá bom? 14 horas e 17 horas são os horários aí que eu tenho disponíveis no dia 28, e a gente se encontra ali por 40 minutinhos, né? Um tempinho a mais, para que a gente também possa abrir para o diálogo, perguntas, comentários, reflexões. E como eu acho que esse é o assunto mais importante da disciplina, eu acho que vale a pena para quem está gostando da temática, para quem quer se aprofundar nisso, que a gente se encontre, portanto, ao vivo. Porém, não haverá frequência, porém, não valerá pontuação extra, porém, você não é obrigado, tá bom? A gente só trabalha dessa forma, até também para criar uma maior proximidade, porque já vai se aproximando, né, aí o final do semestre, e eu não conheço vocês, e eu lastimo demais por isso, e pelo menos dessa forma a gente garante um encontro ao vivo para ministrar o conteúdo e ficar um pouquinho mais próximo, tá certo, minha gente? Então, representantes de turma, me avisem qual vai ser aí a escolha da turma de vocês. Seria até legal se a gente pudesse fazer todo mundo junto no mesmo horário, né? O pessoal da manhã e da noite, ou às 14 horas ou às 17 horas, para ser um encontro único e para reunir também mais pessoas, tá certo? Dia 28 de outubro, então, eu vou aguardar cada uma de vocês. Eu vou começar a nossa aula de hoje, gente, apresentando aqui alguns critérios de correção de prova aberta subjetiva de concurso público. E você vai dizer assim, mas o que é que tem a ver o fundo com as calças, né? A aula sobre Estado, elite, formação do Estado Nacional, e ela vai falar sobre critério de correção de prova de concurso? Como assim? Então, deixa eu me explicar. Só um momentinho que eu vou apresentar aqui para vocês o meu documento.
Pessoal, não deve ser novidade para nenhum de vocês que existe uma grande quantidade de provas de concurso que acabam sendo alvo de judicialização, né? Os candidatos se sentem prejudicados, acham que as correções não foram adequadas e judicializam. Às vezes o Ministério Público entra com algum tipo de ação, o concurso é suspenso, as nomeações são suspensas, enfim, às vezes até mesmo invalidado. E aí a gente tem essa construção aí, né, debatida pelo Congresso Nacional, justamente para tentar garantir como que os critérios de correção das provas vão gerar menos subjetividade para que ninguém se sinta injustiçado e para que, de fato, os concursos que têm provas abertas, né, que eu estou falando especificamente de prova aberta, eles possam, de fato, garantir para as pessoas um nível de transparência, de segurança, né, para que ninguém se sinta lesado. Francilda, por que tu está falando disso? Estou falando disso, pessoal, porque a partir de agora, na nossa disciplina, a gente começa a estudar conteúdos, né, que têm um certo caráter polêmico. Por exemplo, nessa aula de hoje, que a gente começa hoje, só vai terminar na semana que vem, sobre essa formação do Estado Nacional no Brasil, nós vamos trabalhar a partir de uma vertente bem crítica, né, de que essa nação no Brasil, ela foi forjada em valores que é, estiveram ali dispostos ou comprometidos não com a igualdade, não com a justiça, né, mas muito pelo contrário disso, né, com valores de desigualdade, de preconceito, de descaso, principalmente com a população mais vulnerável. Depois a gente vai trabalhar, por exemplo, a escravidão no Brasil, e aí na aula que a gente trabalha com escravidão, a gente vai falar, por exemplo, sobre os impactos que isso provoca na contemporaneidade, né? A exemplo de conceitos como dívida histórica, lei de cotas, etc, etc, etc. E tudo isso são questões muito polêmicas. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que há pessoas que dizem que a cota, né, para negro, para pardo, para indígena é um absurdo, não é adequado, todas as pessoas elas teriam condição de concorrer igualmente, nós não devemos promover esse tipo de separação, porque na verdade isso vai acabar gerando mais preconceito para essas pessoas, como se nós já estivéssemos pressupondo que elas são necessariamente desqualificadas. Existe um discurso nesse sentido, mas existe também um discurso que é o que está inclusive positivado em lei, né, em regra, que é o de que a gente deve sim garantir esse acesso, porque existem pessoas em situação de vulnerabilidade e o princípio da igualdade diz que a gente trata os iguais como iguais e os diferentes de forma diferente, na medida em que se desigualam. Então, é tratando de forma diferente quem está em situação de vulnerabilidade que a gente pode promover uma sensação ou uma oportunidade de igualdade. Então, não estou aqui para dizer qual dessas posições é a correta ou a incorreta, a justa ou a injusta, até porque eu confio demais na sua capacidade crítica e reflexiva. Eu sei que você já traz para o ensino superior uma bagagem, então não sou eu aqui que vou te dizer isso é certo, isso é feio, isso é errado, isso é bonito. Mas o que eu preciso te dizer é que nas nossas aulas nós iremos trabalhar com teorias, né, da história, muito voltadas a essa vertente da história cultural que vocês estudaram, né, ali as características, os conceitos de representação imaginário. Então, nós iremos trabalhar essas perspectivas sobre a escravidão no país, sobre a questão da formação do Estado Nacional, sobre a questão da colonização do Ceará, tudo isso nós iremos estudar nas próximas semanas a partir daquelas doutrinas que no momento, porque ciência, você sabe, não está baseada em dogma como dogma de fé, né, que é imutável. Eu creio na Santíssima Trindade. Pronto, se eu cria nisso no ano 1200, a coisa vem até o momento, porque dentro do dogma de fé, a gente tem esse caráter de inquestionabilidade. Dentro da ciência, é justamente o contrário, né? Os dogmas, eles existem, de fato, é aquilo que a ciência já conseguiu comprovar, é o que está válido, mas a qualquer momento pode ser questionado. Eu sou de um tempo, meu povo, por exemplo, né, que Plutão era planeta. Eu lembro do meu livro de ciências, né? Plutão lá figurando lindamente como o menor dos planetas. O conhecimento científico questionou isso, novas teorias foram construídas, o pobre de Plutão hoje perdeu, né, o status de planeta. Então, ciência está sempre
trabalhando com essa possibilidade do questionamento, desde que a gente questione, também trazendo aparato científico, né? O que a gente não pode é dizer, eu não acredito não, porque não parece, não é legal, não é bonito, aí não é argumento científico, mas se a gente tem argumento científico para contestar e tentar comprovar que a tese não é adequada, então isso está muito válido. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós vamos trabalhar esses conteúdos a partir de um viés de uma história crítica, né, bastante ligada à história cultural, e como vocês sabem, o que eu vou trazer para vocês é uma compreensão acadêmica, científica, que está consolidada na doutrina balizada, mas que não é a única. Então, por exemplo, vocês podem se deparar com autores, principalmente, por exemplo, historiadores ligados a essa história tradicional, conservadora, né, que vai trazer compreensões bastante diferentes daquelas que a gente vai trabalhar aqui em sala. E aí a pergunta que não quer calar é, ok, então por que, que a gente não traz a história tradicional? Por que, que a gente não traz esses elementos, de repente, de uma história mais positivista? E a gente faz a escolha por essa história de vertente crítica, né, ligada à história cultural. Olha aí a doutrinação, né? Então, não é isso, tá bom? Mas é por causa disso aí que eu estou apresentando na tela para vocês. É porque se vocês vão se submeter a seleções de mestrado, doutorado, são seleções em que vocês farão provas abertas, vocês não serão cobrados por essa visão tradicional, digamos assim, né? Ou a crítica da história. Vocês serão cobrados a partir desta outra perspectiva, que é a que eu pretendo apresentar para vocês. E aí, pessoal, não quero dizer com isso que existe uma correta, uma incorreta, uma melhor, uma pior, mas quero chamar a atenção para vocês para o parágrafo 1º aqui do artigo 24, sabe? Os critérios para correção de prova. Aí vê só o que é que ele diz. É vedado, ou seja, é proibido adotar critérios de correção baseado em posições de doutrinas isoladas, não consolidadas ou negadas por parcela majoritária da doutrina nacional. Então, nem o teu corretor, ele pode corrigir a tua prova, né, em âmbito de um concurso público, em âmbito de uma seleção de mestrado e doutorado, baseado em uma teoria minoritária, uma teoria que não está consolidada, uma teoria que é negada, né, e nem também ele vai aceitar respostas baseadas nesse tipo de doutrina. Então, pensando nisso, já que a nossa disciplina só tem 40 horas, né, para minha tristeza, já que ela está sendo ofertada de forma EAD, os vídeos são curtos, a aula é muito rápida, é por essa razão que eu não tenho como trazer aí todas as abordagens, né? Então, eu vou priorizar aquela que será mais útil para vocês. No entanto, pessoal, estamos aqui para manter o diálogo, né, democrático e cordial. Então, naquilo que você, de repente, não se sente contemplado, contemplada, lembre-se de que o que está sendo apresentado é apenas uma abordagem. E você, a partir do seu desenvolvimento como cientista do direito, como intelectual, poderá, né, futuramente desenvolver as suas teses justamente para contrapor essas questões. Então, isso é importante que se diga, né, para que a gente compreenda o aparato epistemológico, né, a base que vai sustentar aí as nossas aulas nas próximas semanas. Então, por exemplo, o que a gente vai trabalhar aqui, portanto, é aquilo que não corre o risco de você se submeter a uma seleção de mestrado, doutorado, em que conteúdos de história são cobrados, por exemplo, o programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Federal da Paraíba, o programa de Direito Público da Universidade Federal do Pernambuco, não faz perigo de você trazer esse referencial teórico que eu apresento para você aqui nas nossas aulas e ele ser considerado minoritário, não consolidado ou negado. Então, por conta disso, tá bom? Não por conta de uma escolha particular minha ou da instituição. Eu acho isso super importante de ser dito, meu povo, porque como a gente vive um momento de muito maniqueísmo, né, na nossa sociedade, você sabe que maniqueísmo é essa coisa dualista, né, ou é bom, ou é ruim, ou é feio, ou é bonito, ninguém consegue enxergar a complexidade do todo, mas só as partes, e aí às vezes eu fico muito preocupada, né, de que se passe essa impressão, de que o que eu estou trazendo aqui é porque essa é a minha verdade, não, né, é simplesmente pensando aí nessa objetividade que a disciplina tem que ter, ela tem que ser útil, e
aí, para você que não concorda, minha gente, minha dica é: não perca tempo, né? Você vai fazer uma prova aberta, subjetiva, bote lá aquilo que você sabe que vai ser algo que é consolidado, mesmo que você não concorde. Depois que você assumir o cargo, a função, aí você, né, deslancha na sua liberdade de transpor, né, aí os muros, as questões que você pensa que não são adequadas. É melhor do que a gente ficar meio que lutando contra algo que é maior do que a gente, né? Mas isso é só também uma perspectiva muito pessoal. Bom, vocês estão vendo as outras coisas, né, meu povo? Por isso que eu sou chata, por isso que eu sou aquela pessoa que pega no pé de vocês. Olha os outros critérios de correção, meu povo. Os outros critérios de correção falam sobre correção da língua portuguesa, interlexão de texto, usar a nomenclatura gramatical adequada. Eu acho isso aqui fundamental, sabe? Porque, às vezes, a gente não quer se dedicar tanto a uma disciplina importantíssima, como, por exemplo, a disciplina do professor Luiz André, né? Que vai nos ajudar nesse caráter aí dessa escrita formal adequada. E aí, às vezes, a gente perde, tem o conteúdo, sei responder, mas como me perco aí nas questões de ordem gramatical, acabo perdendo a questão ou pontuação. Então, queria dizer isso para vocês. Talvez o vídeo hoje fique um pouquinho mais longo, porque eu precisava fazer essa contextualização, mas nas aulas seguintes não precisa mais. Vocês já sabem porque é que a gente está trabalhando, então, com esse viés de uma pegada de história crítica, tá bom? Muito bem. E sobre essa questão do nosso conteúdo de hoje, né, que é tratando sobre essa relação entre o Estado, as elites e a construção do Estado Nacional, eu vou deixar para vocês a leitura do Antônio Carlos Volckmann. É bom que eu já vou saber quem é que assiste o vídeo da aula e quem não assiste, porque no cronograma de disciplinas está colocado de forma equivocada. Estava dando uma olhada lá e está assim, lê o capítulo 7 do livro do Volckmann, e aí eu deixo o título do capítulo. Mas não tem esse capítulo 7º, né? Porque o livro, acho que nem tem todos esses capítulos. Então, vocês vão localizar no livro pelo nome, pelo título, né? Estado, elites e Constituição do Estado Nacional. Quem vier falar comigo dizendo, professora, não tem esse capítulo, eu já vou dizer, assiste o vídeo da aula, né? Que eu falo sobre isso lá. Muito bem. Nas aulas anteriores, a gente estava na perspectiva do Brasil colônia e a gente reconheceu um problema grave, né, da nossa situação nacional, que não era nacional naquele momento, porque a gente não era nação, a gente era só uma colônia de Portugal, e a gente falou sobre um problema grave, que é a ausência de autenticidade, né? A ausência de normas que, de fato, estivessem coadunadas, estivessem ligadas à nossa origem, à nossa cultura. A gente viu que foi um elemento alienígena, um elemento estrangeiro, ou seja, as normas portuguesas, que acabaram construindo todo o nosso aparato jurídico burocrático. E aí a gente viu também que durante todo esse período aí de Brasil colônia, uma realidade, por força do Conselho Ultramarino, se fez presente, que foi a não abertura de cursos superiores no Brasil, né? Portugal foi tão esperto, foi tão sabido na nossa exploração, que ele pensou o seguinte, que não tem colonização maior e melhor do que a colonização epistemológica, né? Dominar aquilo que as pessoas pensam, né? Capturar mentes. Então, se a gente tivesse uma universidade no Brasil, na colônia, por exemplo, de repente a gente estaria formando ali sujeitos com conhecimento que lhes daria oportunidade de rebeldia, de questionamento daquele sistema, etc. e tal. Então, o Conselho Ultramarino, Portugal determinou que nenhuma de suas colônias teria universidade. Quem quisesse cumprir estudos superiores, quem quisesse realizar seus estudos superiores, deveria ir até a metrópole. Se não a metrópole, uma outra universidade europeia, garantindo-se assim, né, uma segurança sobre as mentes dos sujeitos, porque se eu sou formada lá dentro da Universidade de Coimbra, que foi a realidade da maioria, né, dessa elite local, eu iria passar longos anos, né, em Portugal, eu iria criar um vínculo, inclusive, afetivo, né, com a metrópole. Eu iria compreender as normas jurídicas, o direito, a partir do olhar desse colonizador. Então, eu estaria muito mais propensa, né, a concordar com isso, a naturalizar como adequado, do que a questionar. Então, essa é uma primeira questão que é extremamente importante quando a gente vai estudar essa relação de Estado, elite e formação do Estado Nacional no Brasil. A gente lembrar que durante
todo o período colonial. Nós vamos vivenciar essa tradição de que os estudos superiores são feitos em Coimbra. Então, é somente, gente, aí por isso que um conteúdo é de extrema importância, tomara que vocês tenham estudado de forma bem bacana lá no ensino médio, se não tiverem estudado, me avisem sobre isso, que aí de repente eu até deixo uma aula extra para a gente tratar só sobre isso, aprofundando, que é o iluminismo, né? Daí a importância da gente conhecer o movimento iluminista, né? O que é que vai ter a ver? Vocês sabem que com a Revolução Francesa, com a crise, né, do sistema absolutista, com a crise da monarquia lá na Europa, ela está baseada em um movimento revolucionário, o movimento revolucionário francês, né? Cujo lema todos nós conhecemos muito bem, da liberdade, igualdade, fraternidade. Então, o movimento iluminista, né, como um movimento voltado ao humanismo, né, a prevalência da racionalidade, então tira Deus do centro de todas as coisas, o teocentrismo, coloca o homem no centro de todas as coisas, o antropocentrismo, questiona essa autoridade, portanto, do rei, porque esse rei tem autoridade sobre todos a partir de uma escolha divina, né, do caráter divino dessa função. A partir do momento em que a gente retira, né, laiciza essa perspectiva, retira esse caráter, então eu posso questionar, inclusive, essa autoridade do rei. E nós sabemos que esse movimento iluminista não nasce à toa, não nasce do nada, mas ele nasce justamente vinculado a uma classe que estará em ascensão ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, que é a burguesia, né, gente? Essa burguesia, na medida em que a gente vai diminuindo a frequência das invasões bárbaras, em que a gente vai reconstruindo o cenário de civilização, digamos assim, né, de ampliação, retomada das relações comerciais, a classe burguesa vai ganhando cada vez mais poder, ela vai ganhando, ela vai acumulando cada vez mais riqueza. E ela chega a um momento em que não é mais interessante para ela, já que detém capital, já que detém cada vez mais prestígio, ficar sob a autoridade desse rei, esse rei que reunia em si todos os poderes, né? Então, a burguesia, de forma rebelde, vai começar a questionar essa autoridade, né, do monarca, e a base epistemológica, a base filosófica, a base conceitual que vai ser utilizada para isso é o iluminismo. Então, o iluminismo é um movimento intelectual, né, capitaneado ali pela burguesia, né, que rebelde, que desejando que esse poder do rei ele possa ser eliminado ou minimizado para que eles, né, para que essa burguesia tenha esse poder político, tenha essa oportunidade de participação nas decisões, né, na dimensão econômica, ela começa, então, a se utilizar. E aí, o desenvolvimento desse iluminismo vai culminar, né, na Revolução Francesa, na Reforma Protestante, enfim, né, em tantos elementos, reforma anterior, né? E tantos movimentos, né, que colocaram ali a Europa numa situação de grande efervescência durante o final do século XVII e século XVIII. Enquanto isso, aqui em nós, aqui na colônia, ninguém tinha noção disso, né? Como o José Murilo de Carvalho coloca, é um mar, é um oceano de analfabetos no meio de uma ilhazinha de letrados, só a elite tinha acesso a esses cursos superiores na metrópole. Então, vivíamos recebendo essa influência de forma muito pequena, digamos assim. Mas em 1772, esse movimento iluminista, ele começa a impactar de forma muito profunda Portugal, né? A atuação do Marquês de Pombal vai ser fundamental para isso, e a gente tem essa referência, né? A geração de 1772 da Universidade de Coimbra. Em 1772, o Marquês de Pombal vai reformular os estatutos da Universidade de Coimbra, retirando ali muito desse caráter mais conservador, mais ligado aos valores do absolutismo, e vai ligar, né, essa universidade a uma reforma, a uma modernização que a adapta aos ideais iluministas.
Isso porque, no imaginário português, né, o Marquês de Pombal, naquele momento, reconhecia que Portugal, diante das outras nações, especialmente a França, a Inglaterra, estava entrando em posição de declínio. Né? Aquele Portugal do século XVI, que posa de descobridor das Américas, que acumula muita riqueza explorando essas suas colônias, não consegue administrar bem tudo isso, entra em uma situação de profundo declínio, e o Marquês de Pombal considera que, opa, a gente precisa formar mentalidades modernas, antenadas a essa perspectiva iluminista, né? A constituição desse Estado moderno, porque, gente, é isso que está acontecendo nos outros países, e se não está acontecendo por bem, está acontecendo por mal. Veja o que houve na França, né? Com a morte, a decapitação de não somente da família real, mas de inúmeros membros da aristocracia. Então, nesse sentido, os brasileiros e brasileira não, porque, enfim, né, mulher nesse momento aí, só Jesus na causa. Mas a gente pode conversar também sobre isso de forma específica em uma outra aula. Então, os brasileiros que ali estudavam, eles beberam dessa fonte, desse ideal do iluminismo, né, que vai estar ligado ao liberalismo econômico, à racionalidade, a esse ideal de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essa geração aí, quando retorna para o Brasil, ela já retorna imbuída desses valores, que vocês vão de convir comigo, tem muito a ver, dá muito suporte para o pensamento, né, de uma perspectiva de independência, né? A gente vai ter também a independência dos Estados Unidos, né? Todo aquele movimento anticolonialista. Então, essa geração, gente, vai ser a principal, né, influenciadora e responsável pelo que acontece, portanto, em 1822, com a independência do Brasil. E a maior parte desta geração é composta de quem? O povo estava em Coimbra estudando o quê? Matemática? Teologia? Até tinha, né? Mas a maioria estava estudando direito, porque os cursos de direito naquele momento, eles eram encarados como passaporte, né, para a ocupação dos principais cargos, seja na metrópole, seja na colônia. Então, é visto como um trampolim, né, de ascensão social. Então, é por isso que a formação da nação no Brasil, a ideia de independência do país, está diretamente ligada à atuação desses intelectuais, desses sujeitos formados na Universidade de Coimbra, que tiveram acesso a todo esse conhecimento, que trouxeram para cá essa realidade e que, diante das nuances que já se viviam, de efervescência política, de discordância já com a metrópole, inúmeros movimentos que já aconteciam em caráter de revoltas populares, foi o estopim para que a gente acabasse culminando no processo de independência. Mas não uma independência que estava, digamos assim, voltada à participação popular, né? Voltada à garantia de um país para todos, em que independentemente de ser elite ou não, se deveria ter participação nesse processo. Mas uma perspectiva bem paternalista de esses sujeitos. Beleza, a gente vai tá percebendo aqui que essa independência ela é iminente. Esse conteúdo epistemológico-filosófico que nós recebemos nos ajuda a construir uma racionalidade que nos leva a crer que, de fato, a independência é uma saída importante, mas a gente não pode deixar o povo se meter nesse processo, porque corre-se o risco de eu, enquanto filho da elite, enquanto representante dessa elite, enquanto alguém que se beneficia profundamente desse mar de analfabetos no meio dessa ilha de letrados, perca os meus privilégios. Então, é por isso que a formação dos bacharéis em direito, né, em Coimbra, está diretamente ligada ao nosso processo de independência, e é uma independência que acontece sem ou com mínima participação popular. Eu vou deixar agora no gostinho para vocês lerem o capítulo do Antônio Carlos Volckmann, que está disponível para vocês sobre isso. E na semana que vem a gente continue essa discussão ao vivo pelo Meet, depois de vocês já terem feito a leitura do capítulo, para estar todo mundo bem afiado, né? Para que a gente tenha aí um debate bem bacana a respeito. E aí, como eu não poderia perder a oportunidade, deixo também para vocês uma recomendação de leitura do meu livro, né? Minha tese de doutorado tratou sobre esse assunto. Não sei se vocês vão conseguir ler o título, né? O título é justamente sobre isso, da tradição coimbrã ao bacharelismo liberal.
como os bacharéis em direito inventaram a nação no Brasil. Aqui dentro vocês encontram uma vasta pesquisa, modéstia à parte, mas foram 4 anos e meio de pesquisa, viagens inúmeras à Universidade Federal do Pernambuco para coletar os dados ligados ao início do século XIX, quando essas universidades foram criadas, em especial a Faculdade de Direito de Olinda. Aqui tem dados que foram obtidos diretamente da biblioteca, do arquivo central do curso de Direito da Universidade de Coimbra, onde eu passei um período de visita, né, para realização de coleta de dados. Aqui tem um capítulo dedicado inteiramente ao iluminismo, né? Aqui tem toda a construção de como uma nação se configura do ponto de vista social, humano, e uma reflexão bem importante, sabe, gente? Sobre a Faculdade de Direito de Olinda, que muitas vezes é retratada quando comparada, né? Vocês sabem que foram os 2 cursos de direito que primeiramente foram criados no Brasil, em 1827, um em São Paulo, o outro em Olinda. E aí a maior parte da historiografia hoje considera que o curso de Direito de São Paulo ele foi mais importante do que o de Olinda. E aqui no meu trabalho, né, eu chego a uma conclusão de que esta ideia é falaciosa, chega até mesmo a ser preconceituosa, porque quando nós observamos a assunção dos cargos, a participação dos bacharéis olindenses no cenário nacional, ela é praticamente idêntica à participação dos bacharéis egressos de São Paulo. Então, talvez essa ideia venha se consolidando nos livros de direito Brasil afora, porque no nosso país existe muito esse preconceito, digamos assim, né, entre norte e sul. O Nordeste costuma figurar em posição de menor impacto, de menor importância, justamente por conta das suas deficiências de ordem econômica. Então, até essa perspectiva, né, que vai ser um pouquinho diferente do que vai estar na maioria dos livros de história do direito do Brasil, vocês também podem encontrar aqui. Então, vou deixar como recomendação de leitura. Vocês podem adquirir esse livro na Amazon, Magazine Luiza, Estante Virtual, Americanas, está disponível aí nas livrarias, nos sites de todo o Brasil. É um investimento que eu considero pequeno, né, diante de tudo aquilo que a gente ganha quando a gente entende um pouquinho mais sobre a história do nosso país, né? Porque ser jurista é isso. Ser jurista não é só conhecer as leis, mas entender todo o contexto, né, histórico, político, sociológico que leva ao exercício da nossa função, do nosso papel. Então, aqueles que desejarem, adquiram o livro e me contem depois, né? Se gostaram e se ajudou aí na sua formação, tá bom? Beijos, abraços, até semana que vem. Representantes de turma, estou esperando vocês.